Hello, good afternoon. Today we're gonna talk about environment. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, né? Vamos conhecer aí mais um pouquinho sobre o meio ambiente e já já nos encontramos online para saber sobre a missão, a pesquisa que vocês fizeram, tá certo? Eu quero feedback porque lá na aula a gente vai ver também mais algumas coisas relacionadas a environment. But now we're gonna see some of the things which is good for the environment. Algumas coisas que fazem bem para o meio ambiente, coisas que a gente pode fazer. Como assim, Tia Gi? Por que isso? Porque, né, nós seres humanos, nós causamos impacto na natureza, impacto no meio ambiente. Como assim causamos impacto? Como assim prejudicamos a natureza? As nossas ações, né, diárias, como, por exemplo, o uso do plástico, às vezes o descarte incorreto do lixo, quando a gente gasta muita água, quando a gente não desliga as luzes quando elas não são necessárias, acabam que refletem na natureza. Porque, por exemplo, o lixo, eles vão parar nos mares e quando ele chega lá no mar, eles acabam afetando a vida marinha, acaba afetando as tartarugas, acaba afetando também as plantas submarinas que existem ali naquele local. Então, todo um ecossistema ele é afetado por nossa causa. É por isso que é tão importante que a gente se mantenha fazendo constantemente coisas que são pro-environment, ou seja, pró-meio ambiente, ou seja, algo que faz bem para o meio ambiente, que renove as forças do meio ambiente, tá certo? E lá no livro de vocês, tá certo? Lá no livro de vocês vão encontrar, tá certo? Alguns vocabulários relacionados também a isso, tá certo? Que a gente vai ver agora, como por exemplo, as ações, né, pró meio ambiente que a gente pode realizar no nosso dia a dia é recycling the garbage. Recycling the garbage. Reciclar o lixo. Recycling the garbage. Outra ação que podemos fazer para o nosso meio ambiente é turn off the lights, desligar as luzes quando não estamos utilizando ou quando não precisamos dela. Turn off the lights. Turn off the lights. Isso mesmo. Lá na página 12 e 13 do livro de vocês, nós vamos dar uma olhada no nosso planeta, vamos cuidar do nosso planeta. Look after our planet. Look after our planet. Vamos cuidar do nosso planeta. E como é que a gente cuida do nosso planeta? Recycling garbage, turning off the lights, turn off the water, ok? Don't waste water, desliga lá a água, tá certo? A torneira de água. Don't waste water, não gaste água desnecessária, tá certo? Outras coisas que podem ser feitas e que estão aqui, no nosso livro, is reduce the use of cars. Reduzir o uso do carro, certo? Como assim, Tia Gi, reduzir o uso do carro? Aqui nessa imagem, na imagem 1, eles estão pegando o ônibus, ou seja, utilizando o ônibus escolar, que é um ônibus, né? Um ônibus só, um único veículo que carrega muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens, certo? E os levam para a escola. Então, ao invés, né, lá nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países, eles têm esses ônibus escolares que são só para as crianças, só para os jovens, tá certo? Onde eles utilizam para
ir para a escola, ao invés dos pais, né, precisarem sair de casa só para fazer isto, gastando ali, né, expondo ali, né, aquela fumaça que sai do carro, dos veículos, ela atinge a nossa atmosfera, o ar que a gente respira. Então, reduzir o uso do carro é muito importante. E a gente, né, aqui no Brasil, apesar de não ter esses ônibus escolares, tem como a gente reduzir o uso do carro, certo? A partir de caminhadas. Que tal caminhar até a escola? Ah, entendi, mas é muito longe. Então, tem algum canto aí perto da sua casa que você pode ir a pé ao invés de utilizar o carro? Com certeza tem um supermercado, uma loja, algum parque, algum lugar que você esteja acostumado a ir, que você pode substituir, né, o carro pela caminhada a pé. Ou pode separar um dia para andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta, além de fazer bem à nossa saúde, ainda faz bem ao meio ambiente, porque ele não produz poluentes como os carros, tá certo? Eles não vão afetar o ar que a gente respira, porque ali a gente tá só caminhando bem saudavelmente. Certo? Ó, outro exemplo que a gente pode ver aqui, ó, é as crianças plantando. They are planting. Eles estão plantando. Então, plantar uma árvore, a gente contribui para que o nosso planeta continue verdinho, continue com o seu ecossistema, né, funcionando, ou seja, continue com tudo no lugar. Um ciclo que acontece e que é contínuo, tá certo? Vocês viram lá com tia Jamile no ano passado, né? Acho que foi com tia Jamile que vocês viram no ano passado, o ciclo da água, né? Como é que ocorre esse ciclo? Então, vocês viram que é bastante importante, né, que a gente tenha plantas para que componham esse ciclo da água, que nos ajude a ter chuvas. As chuvas vão preencher rios, vão preencher lagos, barragens, vão também, né, fornecer muitas vezes, né, o suprimento aquífero, né, o suprimento de água para algumas pessoas. Então, é muito importante também, né, que a gente reutilize, às vezes, a água da chuva, que é coletada, né, por bicas, por calhas, e essa água seja armazenada, utilizada para aguar o nosso jardim, para dar água aos animais. Uma infinidade de atividades bem sustentáveis, tá certo? Que a gente pode exercer no nosso dia a dia. E aí, né, no vocabulário que vocês vão ver na página 13, aqui nesse quadrado azul, a gente pode encontrar alguns desses vocabulários, ó. Como, por exemplo, ó, turn off the tap. Turn off the tap é desligar a torneira, certo? Quando you are brushing your teeth, cleaning your teeth, limpando os dentes, lavando os dentes, ó. Have a shower and not a bath, save water. Ó, quando você toma um banho de chuveiro, né? Evita usar banheira ou evita gastar muita água no banho. Turn off the lights when you go out. Apagar as luzes quando você sai de um cômodo, ou quando você simplesmente não está utilizando porque não tem necessidade durante o dia, em cômodos que são iluminados. Recycle paper, glass and plastic. Ó, vamos reciclar recycle, paper, glass and plastic. Esses três componentes, paper, que vem de origem das árvores, tá certo? O papel é feito de madeira das árvores. Então, paper, we can save paper, we can recycle paper. Nós podemos reutilizar o papel, certo? A partir de papel reciclável. A gente também pode, né, reutilizar o vidro. O vidro, se a gente utilizar os potinhos de vidros para colocar os nossos lanches, a gente pode utilizar eles por uma infinidade de tempo, que eles vão estar ali, ó, ótimos ainda para carregar o nosso lanche. Então, vamos trocar as vasilhinhas de plástico, né? Embora que a grande maioria hoje das vasilhas de plástico, elas
também são reutilizáveis. A gente também pode utilizar elas várias e várias vezes. Porém, a gente não utiliza ela pela quantidade de anos que ela utiliza para se decompor. Então, por isso que o vidro, ele ainda continua sendo a nossa melhor chance, melhor oportunidade de não utilizar plástico, tá certo? Ó, o plástico, falando dele, né, ele é um dos nossos piores poluentes, porque eles existem desde micropartículas bem pequenininhas que a gente não consegue enxergar, até pedaços grandes, massivos, como por exemplo, canudo. Canudo, a gente utiliza, né, os canudos para tomar um suco, para tomar um refrigerante, mas não tem necessidade, a gente pode tomar no copo. E qual é o problema do canudo, Tia Gi? O canudo, quando ele vai parar lá nos mares, os animais que vivem lá, como por exemplo as tartarugas, elas podem acabar engolindo esse plástico. E se elas engolirem plástico, elas podem morrer. Então, para evitar, né, que esse lixo chegue lá nos nossos mares, nos nossos rios, é essencial que a gente reutilize eles ou que a gente simplesmente extinguir, né, do nosso dia a dia esses materiais, né, esses objetos que têm uma certa nocividade para o nosso ambiente, que prejudicam o nosso ambiente de alguma forma, tá certo? Então, vamos agora lá para a nossa aula online, onde vamos descobrir mais algumas coisas e vamos responder, né, essas duas páginas do nosso livro juntos, tá certo? Então, ó, big kiss, see you in minutes. Vejo vocês em alguns minutos.